enquanto temos algumas questões chegando, Ila, você afirmou bem, nós temos um grande desafio com relação à falta de uma cultura de discipulado nas igrejas. Se nos falta essa cultura de discipulado, muito mais a cultura de assessoria. Né? Na sua percepção, quais que são os desafios que normalmente os líderes que estão imersos nessa cultura eclesiástica têm para se abrir ou para viver a cultura da assessoria? A grande dificuldade é que a nossa cultura é esse individualismo, que até a Valerie nos trouxe, e que não é só reforçado para essa nova geração. Essa coisa do orgulho eu sei fazer. Essa coisa do caminhar sozinho. Isso é uma cultura que nós temos. Nós nos sentimos ameaçados se nos expomos, onde nos falta espaços de segurança intencionais a nível de denominação, até a nível de igrejas locais, dentro da própria igreja local, de espaço de nos mostrar e dizer onde está a nossa necessidade. E a partir da necessidade sermos assessorados. Então, nós precisamos aprender a nos mostrar. E assim, entender que nós somos, não só a nível pessoal e individual, nós somos vasos de barro, mas nós somos igrejas, como aquelas de Apocalipse, que não deixaram de ser igrejas, porque elas tinham necessidades específicas que precisavam de correção. Então, nós precisamos desse espaço de mostrar fragilidades, espaços de segurança. E a intencionalidade de caminhar com pessoas que viveram processos assim e que nos ajudam. Então, é criar espaços de segurança para eu viver o discipulado e a assessoria, para poder multiplicar esse processo com outras pessoas, desde o nível individual para a igreja local e a nível de denominação. Então, é uma habilidade que ficou perdida no tempo. Uma outra questão não é só a independência, o orgulho, a autossuficiência. A outra questão é que nós colocamos por muito tempo o peso em cima de estratégias. Os pacotes. Faz isso e dá certo. Não é faz isso e dá certo. Cada igreja tem um jeito. As 7 igrejas da Ásia, elas têm diferentes necessidades e diferentes contextos até culturais. Então, a assessoria, entre aspas, é essa customização. E não é o assessor que conhece a igreja local. Ele conhece em algum nível, por isso tem ferramentas de diagnóstico, como o questionário das 4 marcas de igreja saudável, ou até para denominação. A CBN fez uma pesquisa fantástica a nível de denominação para conhecer a realidade e ir bem ao encontro da realidade que eles tinham. Então, a pesquisa é uma ferramenta para isso, mas é no contexto da assessoria que eu vou dando possibilidades para o pastor da igreja local ou o líder da denominação entender, isso aqui serve para o meu contexto. Então, o assessor traz as possibilidades para que o assessorado possa entender no contexto dele como aquilo se aplica melhor ou faz sentido. Então, é esse o processo de que o assessor ele não tem uma resposta mágica. Então, não é uma estratégia que faz isso dar certo. É um processo de trazer ferramentas e possibilidades para que na construção, nos encontros de assessoria, se vá alinhando em que tempo e como isso vai acontecer na igreja local. Então, é um processo de construção conjunta, assessor e assessorado. Então, tira o peso da estratégia. De dizer, ela é mágica e vai fazer acontecer na minha igreja. Então, essa também é uma cultura que está sendo desconstruída. Excelente, Ila. E temos aqui uma pergunta. Onde que entra o assessor? Pensando aí nesses papéis do mentor, do discipulador, do assessor, tem alguma delimitação? Isso entra junto? Como que funciona essa dinâmica da assessoria com relação a esses outros papéis? Primeiro que nós temos que entender é a dificuldade que nós temos, que nós entendemos que aqui está uma estratégia, eu vou fazer e vai dar certo. Nós temos que entender que nós somos os odres. Se o super micro é discipulado pessoal, Jesus é o vinho e nós somos os odres, nós vamos reproduzir Jesus na vida dos outros. Esse é o discipulado, ajudar os outros a experimentar Jesus, esse vinho, que eles se tornem odres e façam isso com outros. Então, precisa começar com, seja a equipe da denominação vivendo discipulado, seja o pastor da igreja local vivendo discipulado. Então, a assessoria precisa começar a olhar, seja o líder da denominação ou o pastor da igreja local, que tudo começa com ele. Então, quais os primeiros passos que ele pode, seja o pastor ou a equipe, a viver discipulado e a ser assessorado?
Uma vez que ele está vivendo discipulado, então ajudar ele a entender como trabalhar cultura de discipulado na sua igreja local como um todo, ao mesmo tempo que vai começando com seus líderes estratégicos um discipulado mais intencional e implantando isso. Como ajudar as suas equipes de ministério na igreja local a ser equipes de alto rendimento e implantando isso. Em que tempo tudo isso vai acontecendo? Então, um grande ganho é quando nós temos a experiência de ter pastores vivendo discipulado entre si, e esses pastores vivendo discipulado entre si sendo assessorados coletivamente. Então, 3 pastores, 4 sendo assessorados, porque eles vivem discipulado e eles implantam o projeto em sua denominação ou em sua igreja local. Então, a riqueza deles viverem discipulados junto e de serem assessorados coletivamente, onde não só ouvem de mim, mas ouvem um do outro a riqueza do que um ou outro está fazendo. Então, onde entra o discipulador e o assessor? O ideal seria que o discipulador fosse também o assessor de um projeto que acontece na igreja local. Então, flui assessoria e discipulado no mesmo grupo. Mas quando isso não acontece, que tenha um discipulado aqui, o assessor ajuda o assessorado primeiro a viver discipulado e depois estender isso no seu projeto. Então, ali os dois podem ser a mesma pessoa, discipulador e assessor, ou podem ser pessoas ou espaços diferentes. Perfeito. Na verdade, existem competências diferentes para o discipulado, para a assessoria, a mentoria, mas em algum momento nós podemos encontrar em uma mesma pessoa essa dinâmica, né, de cooperação para um líder, para o projeto, para a igreja, ou até mesmo para a denominação. Ila, a gente está vivendo uma experiência de assessoria, né, numa denominação, e, na verdade, a gente não tem um papel de discipulador, só de assessor mesmo, né, bem limitado, né, mas da assessoria é muito boa. Então, acaba sendo um papel só de assessoria, né, não envolve o discipulado nem a mentoria, às vezes isso também vai acontecer, né, nessa realidade. Mas aí o assessor tem que ter a experiência de discipulado, senão não vai fazer sentido, né? Só, desculpa, viu? Sim, sim. E faz sentido, Marcelo, porque eu vou reproduzir o que eu sou. Nós temos que entender que a assessoria é parte da cultura de discipulado. Se eu sou, em alguma medida, eu sou alguém que está vivendo o discipulado, faz parte do contexto do discipulado, a assessoria não é diferente. Eu presto conta, eu falo de mim, mas o foco agora é ministerial, eu estou crescendo ministerialmente. Então, isso é parte dessa cultura de discipulado. Agora, é interessante que quando eu não estou caminhando em discipulado com aquela equipe daquela denominação ou aquele pastor daquela igreja local que eu estou assessorando, é importante que eu, como assessor ou assessora, eu leve ele a viver um discipulado profundo em sua vida, porque ele vai reproduzir no projeto dele a qualidade do discipulado e crescimento que ele está tendo. Então, aí, assessorar ele no espaço que ele está vivendo discipulado, sobre esse espaço, o nível de crescimento que ele está tendo, isso é muito, muito importante. Aí vem a ferramenta de crescimento intencional que nos ajuda muito nesse processo. Obrigada, Marcelo. Pensando, então, na importância da multiplicação da assessoria, tem aqui exatamente esse apontamento. Seria importante ter um treinamento para assessores internos na denominação, dando segurança para o futuro. Existe um treinamento para esses assessores, onde as denominações aqui podem enviar algumas pessoas-chave. Como que funciona esse processo de multiplicação? É treinamento? Como que é esse processo de formação de assessores? Eu gosto muito, em todo o processo de assessoria, trabalhar com 3 estratégias, 4 que são importantes aqui. A primeira é viver discipulado, a segunda é capacitação, a terceira é ser assessorado e quarto, ter um conceito de uma equipe quando vai multiplicar. Seja equipe pastoral na igreja local, seja equipe da denominação. Então, viver discipulado, capacitação e assessoria. A assessoria tem essa característica também. É viver assessoria, é ser assessorado e ter a capacitação que traz os conceitos. Então, isso de ter a capacitação que traz os conceitos não é suficiente, entre aspas, para, de fato, eu dizer eu sou assessorada. Assim como tem uma capacitação de discipulado, diz, agora eu posso ser um discipulador porque fiz uma capacitação. Eu preciso ter o DNA de ser um assessorado para assessorar. Então, por isso é tão importante eu me submeter a alguém e ter essa importância. Eu vou trazer um exemplo do Elcimar. Elcimar caminha no microgrupo de discipulado, ele é assessorado
assessorado e agora ele assessora para dentro do projeto denominacional dele. E tem outros aqui que têm a mesma proposta, metodistas, luteranos, outros de denominações, a Batista do Bacaxiri fazendo isso para outras igrejas, a sua rede, a Valerie, de ter espaços onde ela é assessorada e ela assessora outros. Acho que esse é o conceito. Como pensar isso agora como um processo de multiplicação? É como você viver assessoria, é ser assessorado por alguém que está assessorando. Então, se você já tem uma experiência de assessorar ou está assessorando outra igreja local a partir do que você está fazendo, procure caminhar com uma pessoa que te dá o olhar de fora no seu processo. E ajuda você a ter um olhar de fora no seu processo da sua igreja local e um olhar de fora no seu processo assessorando outros. É o espaço da troca ali, é o espaço de alguém com um olhar de fora. Então, essas duas coisas juntas. Nós tivemos uma consulta no passado falando um pouquinho sobre isso, mas eu acho que a partir do desafio que é trazido aqui, podemos pensar como década de fazer discípulos, como criar um espaço mais intencional. Já vimos nova geração e vimos que assessoria também é algo que é bem importante. Obrigada por essa provocação. Levamos para a equipe esse desafio e vamos pensar junto como podemos responder ele juntos aí, na sinergia de várias experiências que vários aqui já estão tendo. Obrigada. O paradigma predominante no mundo foca o sucesso a partir desse crescimento, às vezes quantitativo. A pergunta é como que a assessoria pode nos ajudar a lidar com essas expectativas, quando as pessoas querem estratégias ou modelos mágicos para o sucesso. Nós vimos o Tércio compartilhar antes, mas vocês desconhecem a história que ele compartilha em grupo, assim, público também, por isso eu vou usar, de como ele disse que ele chegou naquela igreja porque eles queriam ir para a África como missionários, então Deus quebrou eles no meio, levando eles da PIB de Curitiba para Batista Montserrat em Porto Alegre com 90 membros. Deus quebrou eles no meio, e eles chegaram lá e não era nada do que eles queriam, e meu Deus, e quem são essas pessoas aqui? Um descontentamento com aquela igreja, uma tristeza, e Deus quebrou eles no meio. Depois, não sei agora dizer exatamente se 1 ano, 2 anos, reclamando, e você sabe bem o que é reclamar de uma igreja local, talvez você já ouviu, você mesmo reclamou muito da sua, ou reclamando de outros. Deus disse para eles, ame essa igreja, ame eles, e eles são, eu estive lá, gente, eu convivo com líderes deles no processo de assessoria, caminhando com eles são amorosos. Eles são um retrato do Tércio e da Martinha. 21 anos. Esses 21 anos foi realmente um processo não mágico, de muitos erros e acertos. Muitos erros. De gente da equipe pastoral saindo, de gente que caiu, de gente que não ficou, de gente que eles apostaram e não deu retorno, de células que eles estão repensando agora, que eles também tiveram suas crises, continuam ainda com várias células, mas tiveram suas crises, de começar um modelo, uma referência, uma proposta, uma visão, e ter que parar no caminho, dizer, isso aqui tem um gargalo grande aqui, não podemos continuar aqui, dizer, opa, temos que parar aqui, isso aqui não está certo, vamos mudar de novo. Então, esse é o conceito, quando nós nos expomos. E vocês têm visto o David falar aqui, tantos nós falar aqui de nós na pessoalidade, nossas fragilidades, nossos reinícios, nossas crises. E não é diferente ministerialmente. Quando vamos assessorar, nós precisamos comunicar onde nós tivemos erros e acertos, e o valor da assessoria que nos ajudou a nos realinhar. E que ainda assim, no nosso processo da igreja local, nem tudo é mágico e simples. Nós vamos ter lobos entre nós, diz Paulo. Como nós lidamos com esses lobos entre nós, que Paulo diz em Atos? Então, essas crises, esse é o compartilhar. Então, nós vamos gerando empatia e dando permissão para os outros trazerem suas crises ministeriais. E ali na assessoria, nós não somos pessoas com respostas mágicas. A ferramenta ajuda o pastor a se responsabilizar, a parar, a orar, ouvir Deus, que possibilidades ele tem de crescer naquela área. Então, isso ajuda muito para que ele não nos coloque como assessor num papel de salvador da pátria ou da igreja dele. Obrigado, Ila. Nós vamos